Paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um desafio, né? Lógico que é um livro menor, né, do que Êxodo, é menor e mais leve do que Êxodo, é o livro de Josué, né? A gente vai começar hoje o livro de Josué, versículo por versículo, né? E vamos fazer uma oração primeiro, né? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui, te pedir que continue a nos iluminar, nos dirigir, para que possamos compreender a tua vontade através da tua palavra. Nós queremos consagrar tudo a ti, cada pessoa que está neste lugar possa receber uma porção de ti, para que possa avançar nessa jornada. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, para que a nossa mente possa ser aberta. Amém e amém. Pessoal, eu quero fazer a leitura de alguns versículos, como é de costume, né? Josué capítulo 1, a gente vai fazer duas partes, a gente vai fazer uma introdução, que é necessária, né? E depois a gente entra propriamente no livro de Josué. Sem introdução vocês não vão entender nada, né? Vamos lá ler alguns versículos. Josué capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ok, então a gente vai, primeiro ao que eu gosto de falar sempre, quando a gente vai começar um estudo. Lembrando, quando vocês forem tentar entender um texto, olhe para o texto, sempre confiando no caráter de Deus, certo? Se vocês virem alguma coisa que vocês não entendem, algumas atitudes de Deus um pouco estranhas, vocês precisam confiar no caráter de Deus e saber que Ele está sempre fazendo coisas certas com atitudes um pouco incompreensíveis, tá? Então essa tem que ser a ótica, né? Você vai ter que vasculhar e para entender por que Deus está fazendo daquele jeito, né? Tem um conceito errado de Deus, já começar a dizer que Deus está sendo aqui injusto, né? Então, por favor, sempre leia a Bíblia confiando no caráter de Deus. Segunda coisa importante que a gente tem que entender é que a gente não pode pegar textos soltos e criar ali um princípio a partir de um texto solto. Vamos respeitar a regra de interpretação, certo? De hermenêutica, que a gente precisa ter pelo menos duas ou três testemunhas para provar que aquilo ali é um princípio. Então a gente olha para a Bíblia, lê um versículo e não dá para a gente tirar ali um princípio só porque está dizendo. Então nós precisamos dar uma olhada no contexto geral, ter disposição para ler o que está antes e o que vem depois. E lembrando que na Bíblia tem outros versículos que comprovam o princípio que está sendo defendido. Sempre vai haver duas ou três testemunhas. Se não tiver testemunha, o princípio não é válido, certo? Mesmo você falar assim, Deus é amor. Se não tiver mais versículos testemunhando que Deus é amor, Deus não é amor. Entendeu o que eu falei? Essa é a regra. Os julgamentos também eram feitos assim na igreja. Tinha uma pessoa ali que estava sendo acusada de alguma coisa, tinha que ter duas ou três testemunhas. Se não tivesse as testemunhas, aquele fato não era verdadeiro, certo? Isso é regra. Tá legal? Então, gente, vamos lá. O versículo 1 diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então, vamos fazer uma introdução aqui. Vamos recapitular primeiro os livros que vieram antes de Josué,
para a gente poder entrar na história. Mesmo que vocês não estudaram todos, vocês têm o domínio aqui de Gênesis e de Êxodo, né? Nós não estudamos Levítico, Números e Deuteronômio ainda, né? Mas vamos entender o seguinte: propósito de Gênesis. Vou dar uma visão geral só de Gênesis, né? É o livro dos começos, livro do início da terra, da humanidade. É o começo de uma nação através de Abraão. Esse é o propósito central do livro de Gênesis. É o livro dos inícios, do começo, da criação, da terra, da humanidade e o início de uma nação através de Abraão. Livro do Êxodo, livro de libertação. Esse é o propósito do livro. Livro de libertação, começa com a escravidão no Egito, e depois eles são libertos, e essa libertação mediada por um líder chamado Moisés. Ok? Levítico, qual o propósito, né? Vamos dar a visão panorâmica dele, rápida. Livro de adoração. Livro de Levítico é um livro de adoração. Ele ensina como eu me aproximo de Deus através de um sacrifício de sangue. Esse é o livro de Levítico. Livro de Números, livro de peregrinação. O povo vaga no deserto, não compreende a essência dos mandamentos de Deus. Então eles estão peregrinando porque eles não entenderam os mandamentos de Deus. Deuteronômio é chamado livro de repetições. É um livro que, o propósito do livro é repetir. Deus repete o que ele havia dito nos livros anteriores. Tudo que você vai ler em Deuteronômio, você vai encontrar nos livros anteriores. Ele faz isso através de Moisés para a nova geração. Porque uma geração vai padecer, vai se perder. Então Deuteronômio tem o propósito de repetir tudo que Deus disse para a geração nova que vem. Entendido? E agora a gente entra no livro de Josué. Livro de Josué. Característica do livro de Josué. Livro de categoria histórica. É o livro histórico. Nós entramos agora nos livros históricos. A Bíblia tem livro histórico, a Bíblia tem livros poéticos, né? Tem livro escatológico e por aí vai. Então a característica do livro de Josué, ele está na categoria dos livros históricos. É o primeiro livro da Bíblia que leva o nome de uma pessoa. Primeiro livro da Bíblia que leva o nome de uma pessoa, ok? O autor, quem é o autor de Josué? Mas vocês vão dizer, é o Josué, né, pastor? Não, nem todo o livro foi escrito por Josué, porque na verdade o livro narra a morte dele. Então ele escreveu uma parte, a outra parte foi escrita por outras pessoas, porque narra a morte dele e alguns acontecimentos que vieram depois da morte dele. Então Josué não poderia ter escrito todo o livro, tá certo? Então o autor é Josué de um percentual grande, mas outra parte de outros autores. Depois a gente fala sobre isso. A data do livro foi escrita em cerca de 1370 a 1330. Né? A gente tem na mão aqui um documento de mais de 3.000 anos. Então a gente está estudando um livro de mais de 3.000 anos, certo? Foi quando foi escrito. Propósito. O livro de Josué é uma ponte entre os 4 livros anteriores. Certo? Você vai ver, pastor, mas por que não? Porque Deuteronômio é livro de repetições. Então a gente conta os 4 livros anteriores. Ele é uma ponte entre os livros passados com os livros que vêm depois. Vamos repetir. O livro de Josué é uma ponte entre os livros que foram estudados antes com os livros que virão depois. Certo? Por exemplo, você tem lá Êxodo, Levítico, Número e tal. Tem um monte de informação ali. Então, para você se conectar aos próximos livros que virão depois de Josué, você vai precisar de Josué para entender, certo? E ele vai abordar 7 livros depois. Então, os 7 próximos livros que virão depois de Josué, dependem de Josué para poder entender, certo? Então, vão recebendo essas informações aí. Mas o que isso significa? Porque os 4 livros anteriores, eles vão retratar Israel fora da terra. Eles não chegaram na terra, não é verdade? E os outros livros que vêm depois de Josué vão retratar Israel dentro da terra. Conseguiram fazer a conexão? Josué está no meio. Atrás dos livros, Israel está fora da terra, querendo ir para a terra. Depois de Josué, o povo está dentro da terra. Então quem faz a conexão é o livro de Josué. Tudo bem? Outra coisa importante, o nome Josué. Seu nome de nascimento era Oséias, ok? O nome de nascimento dele era Oséias. E como você pronuncia Rocheia?
o nome dele. Hoshea. Então esse é o nome de nascimento, Hoshea, em hebraico, né? Traduzir significa salvação. Aí já te levou para um pensamento aí. O nome de Josué traduzido significa salvação. Okay? Em hebraico, né? Em Números capítulo 13, versículo 16, o Moisés vai mudar o nome de Josué. Vai mudar o nome de Josué de Hoshea para Ai Hoshea. Aí já o nome melhorou um pouco, ampliou o nome, que significa agora o Senhor é a salvação. Certo? Ok? E Yeshua é o nome de Jesus. Então o nome de Josué, ele é o mesmo nome de Jesus. Por isso que Josué é uma analogia de Jesus Cristo. Certo? Os nomes são os mesmos. Tudo bem até agora? Eu vou ampliar isso um pouquinho mais. Vamos ler aqui na tradução bíblica judaica. Vocês não têm a tradução, mas eu vou ler para vocês. Números 13, 16. Está escrito assim: esses são os nomes dos homens enviados por Moisés, certo? Para fazer o reconhecimento da terra. Moshe deu a Hoshea, que é Josué, o nome dele antes era Oséias, o filho de Nun, o nome de Ai Hoshea. Mudou. De salvação para o Senhor é a salvação. Então o nome de Josué antes era Oséias, significava salvação. Foi ampliado para o Senhor é a salvação, porque ele carrega o mesmo nome de Cristo. Está entendido isso? Isso vocês já ouviram, a gente só está fortalecendo mais. Esse é um paralelo poderoso, interessante com o nosso Senhor Jesus. Porque o nome hebraico original de Josué, como eu disse para vocês, Ai Hoshea, é o mesmo original do nome hebraico do Senhor Jesus. Então por que a gente não chama Jesus de Josué? Né? Por quê? Porque no Antigo Testamento aqui está transliterando para o hebraico. Por isso que ele é chamado de Josué. Quando você usa o nome Josué como Jesus, é porque está no grego. O Novo Testamento é escrito em grego. Então está transliterado, mas os dois nomes é a mesma coisa, certo? Você quer chamar Jesus em hebraico, você vai chamar, né, Yeshua, ou você vai chamar Josué. Entendido? Em grego, Jesus. Quem não entendeu o que eu falei? Quem não entendeu é só a introdução. Por isso que eu estou passando de carreirinha, tá bom? Então a gente vê claramente que o valor do livro é que Josué é uma analogia de Jesus conduzindo a igreja à nova Jerusalém celestial. Da mesma forma como Cristo está conduzindo a igreja à cidade celestial, Josué estava conduzindo o povo a Canaã. Então Canaã é uma analogia do céu. Certo? Foi dada a história para que a gente pudesse compreender essa caminhada até o céu. E outra coisa mais profunda ainda do livro de Josué é que Josué, ele é um livro que fala sobre a conquista da própria alma da gente. A gente viu um pouquinho disso lá na oficina de gente, né? Vocês lembram lá? Das muralhas de Jericó, representa, então, Canaã é a nossa alma, e entrar em Canaã e colocar os inimigos para fora, significa libertar a nossa alma para experimentar o melhor de Deus. Então você tem um lugar que foi dado, prometido por Deus, uma terra que manda leite e mel. E quando você chega para poder conquistar, entrar na terra, está cheio de inimigos lá dentro. Tem uma lista de inimigos lá dentro, de Canaã. Por que tem aquele monte de inimigos lá, os heveus, os heteus, os cananeus? Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma alma, isso é por analogia, tá, gente? Nós temos uma alma que é uma ponte, foi feito para ser uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a alma é a área dos sentimentos, certo? Então a alma é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções estão tudo aqui dentro. Você fica feliz, você fica triste, né? É a alma que carrega sentimentos. Então para que serve a alma? A alma é uma ponte entre o plano físico e o plano espiritual, certo? É através da alma. E o que Canaã significa isso?
alma. O grande segredo do homem, o grande mistério do homem é a alma. Salvar a alma do homem, recuperar a alma do homem, restaurar a alma do homem. Porque a fé é realmente que está na alma. Você decidir crer em Deus, é na alma que está isso. Por isso que Canaã representa um lugar dado por Deus, mas para que você conquiste todas as promessas de Deus, você tem que libertar esse lugar. Entendeu ou não entendeu isso? Então, se você tiver uma alma liberta, uma alma limpa, uma alma curada, você vai conquistar tudo que Deus separou para você. Existe uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas por que a gente não chega lá? Por causa da nossa alma. A nossa alma não está curada, a nossa alma não consegue crer nisso, a nossa alma está cheia de coisas que não deixam a gente conquistar as coisas de Deus. E o que Deus tem para nós só depende da fé. Então por isso nós vamos ter que tirar os inimigos que estão dentro da nossa alma, certo? Todas as doenças da alma, nós vamos ter que tirar tudo que está interferindo o nosso plano de conquista. Quando a gente começa a crer com a nossa alma purificada, limpa, liberta, a gente acessa as promessas de Deus. Entendeu o que eu falei ou não entendeu? Então essa é a analogia mais poderosa do livro de Josué, que não é simplesmente a conquista de uma terra, mas é a conquista de uma alma. Ok? Dá para a gente levar? Eu vou trabalhar a parte histórica e também a parte desse entendimento espiritual para vocês. Por isso que esse livro é tão importante. Já é muito importante, porque se ele fala da alma, e se ele é uma analogia, Josué é uma analogia de Cristo, a gente já viu que é um banquete, né? Tudo bem? Alguma pergunta para fazer? Eu creio que vocês estão entendendo, né? Onde foi que Josué nasceu? Josué nasceu no Egito. Nasceu no Egito, então ele nasceu durante a escravidão. Ficaram mais de 400 anos lá dentro, e nasceu lá dentro. No período da escravidão, ele era da tribo de Efraim. A gente vai entender isso também mais profundamente. E Josué foi chamado de assistente de Moisés. É isso aí, ajudante de Moisés. Isso era a identificação dele na Bíblia. Tem Números 11, 28, né? Josué, filho de Nun, servidor, assistente de Moisés, um dos seus jovens escolhidos. Ele só é um jovem escolhido, assistente de Moisés. É assim que ele aparece na história. Agora vamos à estrutura do livro. Como é que o livro é estruturado? Isso é muito importante, hein? Do capítulo 1 a 5, você vai ter uma seção. Do capítulo 6 a 12, você tem outra seção. Dos capítulos 13 a 21, você tem a terceira seção. Então nós temos o livro de Josué dividido em 3 seções principais. Você quer entender Bíblia, você tem que saber dividir as seções dos capítulos. Tá? Então é muito organizado. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente vai ver que eles estão entrando na Terra Prometida. Então esses capítulos só vão falar sobre isso, é a entrada na Terra Prometida. Do capítulo 6 ao capítulo 12, eles estão conquistando a Terra. Ok? Eles estão conquistando a Terra. Do capítulo 13 a 21, eles estão dividindo, colonizando a terra entre as 12 tribos. Repetindo, o livro de Josué é dividido em 3 seções. Na primeira parte, na primeira seção, que vai do versículo 1 ao versículo 5, eles estão acessando a terra. A segunda seção, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12, eles estão conquistando a terra. A terceira seção, que vai do capítulo 13 ao capítulo 21, eles estão dividindo e colonizando a terra entre as tribos. Ok? Pastor, mas tem a última seção, né? Na última seção que vai, não é contada como seção, porque na verdade é um epílogo, é um final, uma finalização, né, que Josué vai encerrando a história, vai do capítulo 22 a 24, né? Nós temos uma despedida de Josué, ele vai morrer, e ele está se despedindo, dando as instruções, é só isso. Mas as sessões principais é entrando na terra, segunda, conquistando a terra, terceiro, dividindo a terra. Ok? Essas são as sessões principais. A última coisa é só capítulos de despedida, onde ele está passando instruções. Amém? Todo mundo tranquilo? Agora, vamos aqui ao versículo 1 e 2. Vamos ler 2 versículos ao mesmo tempo.
Diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A gente vê que Josué já havia sido previamente ordenado e separado por Deus para suceder Moisés. Não foi uma morte repentina, que vamos ver quem a gente vai escolher aqui. Não. Nós vemos que ele foi previamente, Deus sabia, como Deus sabe todas as coisas, que o tempo de Moisés estava encerrando, então ele toma o cuidado de mandar Moisés separar, ordenar Josué para ser o próximo líder. Vamos ler em Números 27, versículo 18 a 20. Números 27, versículo 18 a 20, essa ordem de separação dele. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Importante isso, não é? Pré-requisito. Pré-requisito para poder ser líder. Homem em que há o Espírito. Certo? Às vezes a gente acha que a gente vai ordenar para ter o Espírito. Não, a gente tem que ter o Espírito para ordenar. Tem que ter o Espírito para poder separar. Primeiro você encontra, como os diáconos foram escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, né, os presbíteros tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Pré-requisito para poder servir a Deus como liderança, pré-requisito ter o Espírito Santo, homens cheios do Espírito. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote. Você viu que tem um ritual aqui, né? Legitimando a autoridade dele. E perante toda a congregação. E dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Entendeu? Coloca sobre ele a mão, ordena ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeçam a ele. Então, quer dizer, às vezes, a questão da obediência também está ligada à unção. Então, se você não foi reconhecido espiritualmente por Deus, você é simplesmente um usurpador de posição, ninguém vai te obedecer. Tá certo? Ninguém vai te obedecer. Mas se você foi chamado, realmente, com certeza, as pessoas vão te obedecer. Você vai ter unção para isso. Ok? Isso é bom para poder dar uma desmistificada na igreja, para entender o contexto de liderança. A gente vê aqui que quando Deus diz para Josué, a primeira coisa que ele fala, depois da morte, né? Moisés está morto. Provavelmente, depois da morte de Moisés, o povo ficou inerte. Né? Ficou todo mundo assim. O que nós vamos fazer? Está todo mundo focado no Moisés. Como é que vai fazer a transição? Então ficou todo mundo parado assim. Parado. Mas essa separação tinha sido já feita antes. Então a ideia seria Josué já assumir direto. Mas Deus vai dizer para o Josué o seguinte: ô Josué, o Moisés morreu. Será que ele não sabia? Claro que sabia, eles estavam no luto. Mas Deus está dizendo o seguinte: vamos fechar a tampa do caixão, hein? Entendeu? Não dá para você ficar aí parado. É um capítulo que encerrou. O Moisés era bom, Moisés, sim, mas passou. Então a gente vê aqui que provavelmente Josué e toda a nação estava no estado de inércia em relação às promessas de Deus. Vamos parar tudo, acabou, né? Como se estivesse focado num só homem. E não é por aí, né? Homens são peças de Deus, só. Mas quem conduz é Deus. Se você não for, Deus levanta outro para ir.
Se eu não resolver ir, Deus levanta outro para ir. Então quem guia a gente é Deus, não são homens, certo? Então a gente vê aqui um princípio de emancipação. A gente está vendo um princípio de emancipação que é muito necessário na vida de Josué. Josué, você tem que, vamos emancipar, né? A gente tem que soltar essas ligaduras, nós temos que romper, ok? Estão entendendo isso? Porque senão nós não vamos entrar nos próximos ciclos. É isso que Deus está falando aqui, tá? Nesse versículo 1. É necessário que o Josué cumprisse esse prazo de luto. Tem gente que quer ficar de luto o resto da vida, né? O luto também não é um problema, tá? E às vezes a gente fica também condenando o luto. Acontece um problema, morre uma pessoa e as pessoas querem privar a gente de viver o luto. Não, a gente tem que viver o luto, né? Tem que viver o luto. É obrigatório. A Bíblia mostra que o luto é necessário. É necessário. Mas às vezes nós somos privados disso. Tipo assim, a criança está lá, novinha, morre o pai dela. Aí fala assim, não fica chorando não, você não é homem não. Você está privando a criança de viver o luto. Poxa, deixa ela viver o luto dela, deixa ela ficar triste. Porque se você não deixar ela viver o luto, ela vai repetir o luto pelo resto da vida dela depois. Vai ficar enlutado depois de velho, o tempo todo. Certo? Às vezes as pessoas, não chora não, que você parece uma menininha, não é assim? Fala com os meninos. Não, a gente tem que ter o direito de sentir as coisas. Todos nós temos que ter o direito de sentir. Tá? Não é feio sentir. É certo sentir. E ficar triste, mas tem prazo de validade também. Né? Isso aqui na Bíblia é bem equilibrado, né? Mas é importante, depois do cumprimento do luto, que Josué continuasse a jornada como líder do povo. Tá? O personagem aqui de liderança agora é outro, certo? Mas a direção continua sendo de Deus. Ainda é Deus que vai guiar esse povo pelo deserto. Amém? Então assim, vamos nos apegar em Deus, muito mais do que em pessoas, certo? Porque Deus, que é o nosso pastor, é Deus que nos guia, tudo bem? Então o princípio da emancipação tem a ver com aquilo que a gente tem que soltar para que haja mudança de ciclo. Para que haja mudança de ciclo, existem algumas coisas que você tem que soltar. Senão não vai. Entendido? Tem muita gente que está agarrado ainda em algumas coisas, alguns valores, né? Se você não soltar alguns valores, porque não é tempo mais desse valor. Esses valores que você carrega funcionaram lá atrás. Foi para aquele tempo. Mas para agora, talvez você tenha que soltar. Porque para aquilo que Deus quer fazer agora, esses valores não servem mais. Entendeu? Ou não entenderam? Esse é o princípio da renovação espiritual. Certo? Pastor, mas eu fui tradicional. Um tempo de aprendizagem, né? Tempo de aprendizagem, né? Foi um caminho para você colocar algumas coisas no lugar, né? Tem gente que é tão complicada que às vezes precisa de um sistema muito rígido. Não tem? Para Deus poder adestrar a pessoa. Aí você tem que ficar naquele sistema rígido, assim, cobra, não pode. Aí depois você amadurece, você cresce, aí Deus fala, não, agora você pode. Agora você pode caminhar normal, que não precisa mais de prender suas pernas, seus pés. Você está renovando. Entendido? Eu tinha um cunhado que ele falava assim comigo, rapaz, eu preciso de uma igreja que me cobre. Ele não conseguia andar na presença de Deus se não tivesse proibições. Mas isso é fase de imaturidade, né? A gente só sabe que o cão é nosso quando a gente abre o portão. Se ele voltar, ele é nosso. Se ele for embora, nunca foi seu. É a igreja. Você ficar forçando todo mundo para vir na igreja, você não vai saber quem é crente e quem não é crente. Você tem que deixar a pessoa ter o livre-arbítrio dela. Não criar mecanismo para prender as pessoas, para ameaçar pessoas. Não, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aí não, deixa solto, vamos ver.
Se você tiver um coração voluntário, realmente aí você entrou na onda de Deus. Quando você não fizer isso, tudo bem? Todos entendidos? Entenderam? Vamos para o versículo 3. Deus vai dizer para ele: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa aqui é uma decisão de tomada de posse, tá? Tomada de posse. E é interessante que isso vai ajudar a estabelecer o princípio moral divino na vida dele, porque ele vai ter... Você vai ver episódios na Bíblia que Josué vai ter que tirar a sandália dos pés para acessar alguns lugares. Então, tirar a sandália significa se colocar na posição de servo. Entendido isso? Se colocar na posição de servo. Isso é muito importante. Essa é uma iniciativa importante. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés é para você conquistar territórios. Tá? A gente tem que estar descalço como servos. Quanto mais você serve, mais você conquista. Entendido ou não? É isso que Deus está dizendo para ele. Você vai colocar os pés. Você vai ter pé mesmo. E vai ser seu. Então, como é que eu faço para conquistar? É só você entender o caminho da servidão. Se você obedece, quanto mais você serve, mais você conquista. Certo? Esse é o projeto de Deus que está aqui bem claro. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou ter dado, como eu disse a Moisés. Essa é uma decisão de tomada de posse. Lógico que a terra de Canaã está recheada de estrangeiros ainda, né? De inimigos. Mas o Josué vai colocar os pés numa terra que Deus está determinando que será dele e da nação de Israel. Ok? Não importa quem está lá. Certo? Não importa quem está lá. Ah, mas não importa. Quando Deus quer te dar um imóvel, tem gente lá, né? Mas isso vai ser seu. Ah, mas como? Tem gente morando. Calma. Versículo 4. Agora Deus vai falar para ele sobre esses territórios. Como é que vai ser o plano de conquista? Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus não está levando em consideração aqui os inimigos que estão lá, mas Deus está afirmando as suas promessas. Os inimigos são a realidade, mas a promessa de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá. Aquilo que Deus diz é poderoso, e não importa os impedimentos que estão diante da gente, certo? A gente tem algo muito interessante aqui, desse versículo 4, que é um parâmetro aqui de conquista que Deus vai dando para a gente, né? A gente está no versículo 4, né? Fala sobre deserto, grande rio, grande mar e poente do sol. Identifica essas palavras aí dentro para mim, ó. Desde o deserto, número 1. Presta atenção nessa palavra, deserto, número 1. Até o grande rio, número 2. Toda a terra dos heteus até o grande mar, número 3. Depois o poente do sol. Então nós temos aqui esse plano de conquista de Deus dividido em 4 partes. Então nós temos aqui deserto, nós temos aqui grande rio, nós temos aqui grande mar e nós temos aqui o poente do sol. Ok? Eis o mistério. O que Deus vai fazendo aqui? Então Deus, primeiro, o plano de conquista de Deus envolve deserto. Capacidade de estar em lugares onde você só pode depender de Deus. Certo? Deserto é assim, não tem nada. Ok? É o lugar de dependência. Se você aprender a depender de Deus, se você aprender a andar em lugares desertos, você está pronto para a segunda fase. Lembra que são 4. Tá bom? Todo mundo entendendo? Ah, pastor, mas não. Para onde que o povo foi quando saiu em busca da terra prometida? Foi para o deserto. Então não adianta. A gente, eu me converti.
Mas Deus tem um plano de conquista para a minha vida. Qual a primeira prova? Deserto. Deserto, né? Você passa uma fase difícil, e você olha para um lado, ninguém te ajuda, você olha para o outro, ninguém te ajuda, não tem amigo, não tem ninguém. Aí você fala, só tem Deus. É isso aí. A gente aprende a confiar totalmente só em Deus. É no deserto. Tá? Tudo bem? Quem já passou sabe o que eu estou falando. Quem não passou, se você quer crescer, você vai ter que passar. Essa é a primeira palavra que aparece no versículo 4. Depois, a segunda fase é até o grande rio. O grande rio representa o período de abundância, onde nós também somos provados. Nós somos provados no deserto, depois nós somos provados na abundância. São duas provas antagônicas, né? Ah, pastor, eu fui provado no deserto. Eu passei. Mas talvez você não consiga passar na prova da abundância. Então Deus às vezes deixa você no vazio, depois Deus deixa você na fartura. Às vezes Deus te lança no vale, depois Ele te lança no pináculo do tempo. Vai ser provado. Se você quer conquistar os projetos de Deus para a sua vida. Nós temos que entender, existe um lugar que nós passamos onde a gente só pode depender de Deus. Depois vai ter o grande rio, que é um lugar de muita abundância. Muita água, muitos peixes. E assim, tem gente que é assim, quando está no deserto, fala, puxa vida, orou, converteu, né? Depois você fala, agora eu sou crente. Calma, agora Deus vai jogar você para cima, vai te dar fartura, vai te dar prosperidade, vai te dar posição, para ver se você realmente passa na prova. Já pensou ser provado assim? Você fala assim, não, Deus pode me dar tudo que eu fico tranquilo. Às vezes, essa prova é mais difícil do que no deserto. É assim? A gente vê de vez em quando alguns irmãozinhos aí que, né, consegue alguma coisa, já começa a ficar meio desanimado. É que hoje eu vou para a praia. Hoje não tinha nenhum carro para andar. Não é verdade? Então... percebe o que eu estou falando? Ah, eu estou com dinheiro, vou ficar fazendo o que aqui na igreja agora de manhã? Quando você não tinha, você estava. Está com dinheiro, está com carro, está com um bom emprego. Essa é uma prova difícil, né? Que a gente passa. Por isso é representado pelo grande rio. Tudo bem? Depois vem a terceira parte, né, do plano de conquista, o grande mar. Aí a gente está falando de profundidade. É o teste de profundidade. Deus vai testar a gente o quanto nós somos profundos nas coisas dele. Aí você vê lá o livro de Ezequiel, né? Você entra nas águas, vai aprofundando, né? Teste de profundidade. A gente vai ser testado se nós somos realmente profundos. Como é que estão as nossas raízes? Ou se a gente está só na superficialidade. Tudo bem? Depois aparece o poente do sol. Ou o sol poente, né? Essa é a prova da iluminação. Se nós sabemos andar na luz. Entendido? Andar na luz é ser guiado somente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, vai, a gente vai. Se ele não fala nada, a gente fica. A gente fica 30 anos, 40 anos na mesma posição. Enquanto ele não sinaliza, a gente não sai. Então, o plano de conquista da nossa alma, representado aqui pelo plano de conquista da terra prometida, estou fazendo analogia entre Canaã e a nossa alma, envolve... para a conquista de Canaã, Deus está dizendo, deserto, desde o deserto, grande rio, mar grande, poente do sol. Mas para a nossa alma, é a prova onde a gente não tem nada, é a prova onde a gente tem tudo, é a prova se nós somos profundos, é a prova se nós somos guiados pela luz de Jesus, que é a luz do Espírito Santo. Quem não entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu?
Esse é o versículo 4. Tá bom? Versículo 5 agora. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas depois que a gente passa na prova, ninguém resiste a gente. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Fidelidade de Deus se estendendo de um líder para outro líder. Certo? Deus continua sendo o mesmo. Da mesma forma como ele foi fiel com Moisés, ele será com Josué. Ok? É só você olhar para trás para você me conhecer. Por isso que ele via sempre Deus, a jornada de Deus com Moisés. Ele sempre estava observando, ele era um observador. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então nós temos aqui o princípio chamado princípio da iniciativa. Levanta-te, esforça-te, né? Esforça-te. Princípio da iniciativa. E dentro desse contexto aqui a gente vê que o esforço constitui um estado de espírito, né? Por onde os atos de obediência vão brotando. É o estado de espírito, o esforço, né? Ter bom ânimo. E aí quando a gente se esforça, tem bom ânimo, a gente consegue obedecer. A gente consegue fazer a vontade de Deus. Ok? Todos entenderam isso? O versículo 7 diz o seguinte, ele continua falando, Deus dizendo: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus está enfatizando isso, né? Essa expressão esforça-te vai ocorrer 4 vezes nesse capítulo, que está funcionando como um comando militar. Tá certo? Porque na verdade o Josué aqui é um soldado. Então Deus está dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então nós temos aqui que a guarda da lei era o requisito principal que iria possibilitar a Josué a guardar as demais coisas. Não é? Quando a gente medita na lei de Deus, a gente guarda a lei de Deus, a gente ganha força para guardar as outras coisas que a gente tem que guardar. Então você vai perceber que Deus não deu nenhuma instrução militar para ele aqui, a princípio não. Deus falou simplesmente: se você quer fazer a coisa certa, aprenda a ficar focado nas escrituras, e aí você terá tudo que você precisa, inclusive as estratégias militares que você precisa para poder vencer o inimigo. Tá legal? Colocou aqui as escrituras como algo principal. Então a gente tem o princípio da iniciativa: levanta-te agora. E ele está dizendo: você vai conquistar, assim como eu fiz com Moisés, eu farei com você, por onde você andar. Tudo bem? Então nós temos aqui princípios importantes, né? O princípio da iniciativa aparecendo aqui. Vai ter outros agora, tá? Vamos para o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Então nós temos aqui o princípio da iniciativa trabalhando, e nós temos aqui uma coisa importante em relação à palavra de Deus. Olha que interessante. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Como é que a gente se relaciona com a palavra de Deus? Não se aparte da sua boca, pregando, falando. Essa teria que ser a relação de Josué
com a palavra de Deus para que ele se tornasse um conquistador. Número 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fale das Escrituras. Fale, verbalize as Escrituras. Ou de uma forma ou de outra, pregando para o povo, falando para o povo, né? A gente ensina os filhos, a gente vai verbalizando a palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa relação com a palavra de Deus. Primeiro, a nossa boca. Segundo, meditação. Meditação. Ok? Medita na palavra. Medita nela. De dia e de noite. Você precisa pensar sobre a palavra, lembrar da palavra, ter ela na sua mente, analisar os fatos, analisar o que Deus está falando. E o terceiro princípio é para que tenhas cuidado de fazer conforme. A gente vê o princípio da obediência aqui. Primeiro, pregação. Segundo, meditação. Terceiro, obediência da palavra. Não se apartar da boca é pregar. Meditar de dia e de noite é estar concentrado nas Escrituras, lembrando, pensando sobre ela, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Isso significa obedecer a palavra, praticar a palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Está aí a fórmula maravilhosa, né, da sua relação com a palavra de Deus. Verbalize a palavra, pense na palavra, obedeça a palavra. Posso repetir? Fale da palavra, pense na palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. E aí tem a promessa, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A lei aqui é a Torá, né? E a gente vê o corpo de preceitos morais aqui dentro, né? Tudo está aqui dentro, tudo que ele precisava, os preceitos morais, as cerimônias, as questões políticas, tudo estava sendo entregue para ele. Você quer cuidar do povo, você vai olhar para as Escrituras. Essa deveria ser a regra de vida de Josué. Vamos para as Escrituras. Como é que eu vou tratar meu irmão aqui na igreja? Vai para as Escrituras. Como é que eu vou fazer negócio? Vai para as Escrituras. Como é que eu vou fazer transições? Vai para as Escrituras. Como é que eu vou eleger pessoas? Vai para as Escrituras. Tudo que você for fazer está na Bíblia, Deus está falando para ele. Ok? Lógico que a Bíblia não era grande como é aqui, né? A gente só tinha a Torá, que eram os primeiros livros da Bíblia. Está entendido ou não entendido? Podemos seguir? É só uma explanação aqui do primeiro capítulo, né? Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A ordem de Deus aqui é imperativa para Josué, devido ao grau de importância que havia nesse procedimento. Porque ele teria que falar sobre a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra. De repente ele olha para aqui e falou: opa, esse negócio é complicado. Não vai ser fácil. Aí Deus vem com essa palavra: esforça-te e não temas, não se espante, porque o Senhor é contigo, onde você for, por onde você andar, o Senhor estará com você. Se nós estamos com a palavra, nós estamos com Deus, né? Às vezes a gente acha a lei de Deus muito difícil de ser cumprida, mas Deus nos ajuda na nossa relação com ela, ok? Deus nos ajuda a cumprir a palavra. A gente depende do Espírito Santo, e a gente tem essa relação com o Espírito Santo, ele nos ajuda a andar segundo a palavra de Deus. É interessante que é pequeno nesse capítulo. Versículo 10 e 11. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo. Ele vai pegar cada líder tribal e vai dar ordem. Ele não tem como conversar com todo mundo, gente. Mais de 2 milhões de pessoas aqui. Ele não tem como conversar com todo mundo. Então ele vai chamar os líderes tribais e vai determinar, e eles vão espalhar as ordens. Ele diz: passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuir. Então, pelo número de gente que tem aqui, essa ordem aos líderes, isso é adequado, né? Prazo de 3 dias seria o período de preparação, organização, preparação de mantimentos e principalmente a preparação militar com esse monte de gente, você imagina, né? Então a gente vai ter que separar ali sacerdote, pessoas comuns,
exército, vai ter que separar todo mundo. Os homens de guerra vão ter posição. Então eles precisam de 3 dias para poder organizar tudo, para começar a avançar para dentro da terra prometida. Tudo bem, né? Versículo 12 e 13. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Por que ele vai falar para eles? Porque eles são os homens de guerra. Ele vai dizer para os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esses são os homens de guerra. Vai dizer: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Interessante, né? Não está confiando aqui nas armas dos soldados, mas confiando na promessa de Deus. Poderia falar: ó, já que vocês são o exército, vocês afiem as suas espadas, né? Preparam os escudos, vamos. Mas ele falou assim: não, ó, vamos lembrar da promessa de Deus, que Ele vai dar a terra, e com essa motivação vocês vão conseguir vencer os inimigos. Essas palavras foram dirigidas a esse grupo. Responsável pela guerra, soldados armados. É bem definido isso aqui em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, que fala sobre a função dos Rubenitas, dos Gaditas, né? 1 Crônicas, capítulo 5, verso 18, diz assim: dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram a peleja. Um número bom, né? 44.760 homens de guerra. Um grande exército, né? Para invadir, para entrar dentro de Canaã. Então são os homens de guerra. Interessante que, já que eles são os homens que são valentes, que traziam escudos de espada e usavam arco e flecha, eram destros na guerra, mas parece que a preocupação principal de Josué não é essa. A preocupação é se eles vão guardar a palavra. É isso que ele falou: ó, vocês são um exército, mas ó, o que é primordial para vocês? Vocês guardem a palavra, vocês lembram das promessas de Deus. Não tira isso da cabeça, porque quando a gente ignora a palavra de Deus, não adianta ter arco e flecha, escudo e espada. Né? Você pode... Não adianta, porque eu tenho. Não adianta. Então, por isso que Josué está dizendo: ó, vocês não se desliguem, lembrai-vos da palavra. Versículo 13, tá? Que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vos deu a terra de descanso. Ele vos dá essa terra. Isso é mais importante. A palavra de Deus é mais importante do que os recursos que a gente tem. Ok? Não é mais importante? Sigamos. Palavras carregadas de promessa, né? Versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, os soldados, passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis. É uma estratégia para proteger a parte mais vulnerável. As pessoas, os civis, né, as pessoas normais, que não eram soldados, ficavam numa posição e o exército avançava na frente. Depois que conquistasse, depois eles viriam para entrar. Estão montando uma estratégia aqui para poder entrar na terra, protegendo a parte mais vulnerável, formada de mulheres e crianças, e o gado, que era para a subsistência deles, e também para oferecer sacrifícios para Deus, certo? Versículo 15: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então eles ficariam numa posição longe da rota de colisão, e depois de um tempo, após a guerra vencida, eles retornariam. Okay? Então as pessoas não estão se envolvendo com guerra, só os homens de guerra. Tudo bem, mas é muita gente, né? O exército é grande aqui. No versículo 16, então, responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. É isso que
que eles tinham que decidir. A gente vai obedecer. Vamos obedecer. Decidiram obedecer a todas as determinações dadas por Josué. A gente vai seguindo esse princípio de obediência. E aí a gente vai ter a certeza que tudo vai dar certo. Versículo 17, 18. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Legal isso, né? Obedecer a Moisés, agora vão obedecer a Josué. Então isso é um povo obediente, é uma nação obediente, que não importa quem está na posição, a gente respeita o princípio de autoridade. A gente não respeita simplesmente uma pessoa, mas a gente respeita o princípio. Fulano é pastor? É isso aí, vamos obedecer. Tá? Mas o cabelo dele é diferente. Não, respeita o princípio da autoridade. Tá? Não se preocupa com pessoa, não. Você ficar olhando para a pessoa, você não vai respeitar ninguém. Na verdade, a gente respeita o princípio. Então eles vão colaborar aqui. Esse versículo 18, ele vai dizer o seguinte: todo homem que for rebelde às tuas ordens, não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Por que eles morreriam? Porque eles não estavam desobedecendo simplesmente uma liderança, estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então esse seria o resultado da desobediência da palavra de Deus. Então se eles desobedecem você, eles estão desobedecendo a palavra, então eles vão ser mortos por isso, eles seriam punidos por toda desobediência. Então esse era o padrão para conquistar. Seguindo os princípios à risca, ok? A gente fechou, agora deixa eu fazer aqui só algumas lições finais do que consiste esse primeiro capítulo de Josué. Vou fazer um resumão para a gente entender, tá bom? Em que consiste esse capítulo 1 de Josué, para a gente aprender. Se a gente quer conquistar as promessas de Deus, nós precisamos aprender a deixar o passado passar, sepultando definitivamente. A gente precisa se desligar de algumas coisas para que a gente possa entrar no novo ciclo de Deus. Ok? Primeira lição, resumindo tudo aí. Então, se você está conectado a algumas coisas, se desconecte. Tá? Esteja com o coração sempre aberto para fazer a desconexão, sempre que for necessário. Abrir mão de certas coisas para conquistar o melhor de Deus. Tá? O que você viu ontem, nem tudo que você viu ontem serve para hoje. Se viu para ontem, não serve para hoje. Certo? Pastor, tem coisas que a gente viu que serve, lógico. Se a gente desconstruir o nosso passado totalmente, a gente vai desaparecer. Você, nós somos o resultado do que nós vivemos. Então não dá para mexer no passado sem alterar o presente. Entende? Às vezes tem aqueles filmes que o cara volta no passado, altera, depois... Cadê meu filho? Você não teve. Você não casou com fulano. Então não dá. Então nós somos hoje cristãos porque tem toda uma estrutura de construção de experiências na nossa vida. Se tirar um ponto, é provável que a gente nem seja crente hoje. Mas eu estou falando de algumas coisas, alguns valores que vão impedir a gente de entrar nesse novo capítulo de Deus para a nossa vida. Tá? Tem coisas que serviram para o passado que não servem para hoje mais. Se viram naquele tempo. É igual o cara falar assim: mas fulano converteu na Universal. Tudo bem, é um caminho. É um caminho. Estava no mundo, foi para a Universal. É um caminho. Ele vai lá, de repente tem oportunidade, depois de crescer e amadurecer e chegar lá. É um caminho. Se o cara tiver um coração responsivo mesmo, ele vai evoluindo. Daqui a pouco ele está em um, daqui a pouco vai para uma igreja que tem os valores melhores, vai crescendo. A gente não pode também, querer achar que tudo é ruim. Mas o de ontem, às vezes eu também acreditava em tantas coisas que hoje eu tenho até vergonha, né? Morro de vergonha. Naquele tempo, fazer o quê, né? Segunda lição, aquilo que Deus nos entrega será aquilo que a gente decide tomar posse. Então, se a gente não se apossar da coisa, sabe, aquela coisa, assim, determinar para a nossa vida, a gente não vai ter. Não adianta você ficar só sonhando. Eu queria ter... Não, coloca o pé, bicho. Coloca o pé na água, vai para cima, vai fazer o que você acredita. Pastor, e se eu fizer de errado? Se der errado, não tem problema, você começa de novo. Tá? Para com esse negócio de achar
né? É igual um cara veio conversar comigo e falou assim: ah, pastor, eu estou pensando tal, e aceitar um compromisso com a pessoa tal, e tal, orei a Deus. Eu falei, tá, mas e se der errado? Ah, se der errado, eu vou saber se vai dar errado. Se ninguém casa para separar, ninguém namora para separar. A gente vê os parâmetros que estão certos ali. Você teme a Deus, você também teme, então vamos, né? Vamos seguir. Agora, se no meio do caminho acontecer alguma coisa, vamos fazer o quê? Não dá para prever, né? Não dá para a gente ficar o resto da vida solteiro também, achando que tudo vai dar errado. Você não tentar, vai abrir empresa. Aí se não der certo, você fecha, depois abre outra, por aí vai. Se não tentar, você não vai saber nunca, né? Se não tentar, não vai saber nunca, meu amigo. Fica só ali, né? Na passividade. Ah, vou mudar para ver se eu gosto. Ah, se não gostar, depois você muda de novo. Fazer o quê? A gente tem que também ter o direito de errar também, ou não? Misericórdia, né? Ah, não tem que fazer tudo certinho. Não dá para fazer tudo certinho. Mas a gente precisa realmente tomar posse das coisas que a gente quer, dos nossos sonhos, né? Lembrando que quando a gente entrar, a gente tem que entrar com os pés descalços, na disposição de servir, que essa conquista é determinada pela sua capacidade de servidão. Tá? Não entra tentando ser servido, não, você não conquista nada. Entra para servir. Gente inteligente fala assim: estou aqui para servir. Vamos servir. Mas servir o quê? Ah, eu sirvo assim, pregando. Não. Dá para você carregar a massa para a gente ali? Aí não. Ah, não. Então você não serve, velho. Como assim? A gente tem que fazer dever de casa. Ajuda a gente a carregar o cimento, limpar a igreja, né? Pregar o negócio na parede. É assim que a gente começa a vida. A gente não começa num trono, não. A gente começa limpando o chão, né? Você pode perguntar para todo mundo que tem posição, um dia já limpou o chão. Limpou o chão de igreja. A gente não começa no palácio, a gente começa primeiro no mato, como Davi. Ok? Terceira lição importante: embora tenhamos as promessas de Deus, elas estão também condicionadas ao nosso esforço pessoal. Você pode ter promessa, mas isso não garante que você vai conquistá-las. Nada garante. Não adianta você bater no peito e dizer: eu tenho promessa, e a promessa de Deus vai me conduzir ao ponto. Não, nem sempre. Tem um monte de gente aqui cheia de promessa, e todos têm promessa de Deus, mas nem todos conseguem chegar, porque depende do nosso esforço pessoal. Levanta-te, esforça-te, né? Vamos lá. Iniciativa, esse é o princípio, né, da iniciativa. Tudo bem? Porque a gente pensa que a promessa de Deus vai atrás da gente. Não vai não. Não vai não. A gente pensa isso, né? Ela vai ir atrás de mim, ela vai vir atrás de mim, vai me achar onde eu estiver. Não é assim que funciona, não. O Josué, pelo que eu estou vendo aqui, está tendo que marchar. Ele está tendo que ir. Tá certo? Sigamos. Quarto, quando nós andamos sob a palavra, debaixo da palavra, Deus nos habilita para todas as demandas da vida. Tá? Você quer ter sabedoria? Bíblia. Espírito Santo, Bíblia. Sabedoria para fazer, sabedoria para agir, sabedoria para falar. Então, as disfunções revelam a falta de conhecimento que a gente tem, né? Eu não estou dizendo que eu sou conhecedor, não estou dizendo que vocês não são. Eu estou dizendo que quando nós nos submetemos à palavra de Deus, a gente se prepara para as coisas certas. Não é verdade? Então, se a gente está aqui aprendendo, essa sensibilidade de escola dominical, ela prepara os cristãos bem melhor. Como prepara? Como prepara? O conhecimento é tudo o que a gente precisa. A gente vai ouvindo, a gente vai meditando, a gente vai olhando cada versículo, e esse negócio vai impregnando na gente. Vai impregnando. Vai chegar um ponto que nós já estamos inundados desse negócio. Entendeu? Quinta e última, né? A palavra guardada no coração é um agente motivador e energizador para a gente vencer as batalhas. Se a gente crê na promessa, a gente segue. Aconteceu isso. Não, a promessa está aqui. E olha que Josué era habilidoso nisso. Ele e Caleb não deixaram cair nenhuma palavra de Deus. Por isso que eles viveram tanto tempo, eles conseguiram entrar. 2 homens conseguiram com a nova geração entrar. E tinha tanta gente que saiu do Egito, hein? E morreu todos.
né? Tanta gente com promessa e ficaram por lá mesmo. É uma nova geração que está entrando, liderados por Josué e Caleb. E o que eles tinham de bom? A palavra de Deus estava guardada no coração. Então a gente vence as batalhas à medida que a gente aprende a guardar no coração as palavras de Deus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Depois de acabou cedo, né? Lembrando, palavra pregada, palavra meditada, palavra obedecida. Esses princípios estabelecem a ordem moral divina. Oremos então, finalizemos. Pai, obrigado por essa manhã, na tua casa, que teu Espírito nos conduza sempre na tua verdade, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda a permanecer na tua palavra, nos ajuda a estarmos firmados na tua vontade. Aumenta a nossa fé, nos capacita para sermos cristãos melhores a cada dia. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém.